Sejam bem-vindos ao e por falar nisso de hoje, segunda-feira, no Teatro Trindade, no Marcos. O convidado é o João Gentil, músico e enfermeiro, não sei se por esta ordem já lá chegaremos, e também Isaac Loureiro, presidente da União Futebol de Barcos, que nos vai falar um bocadinho da história da União, das coletividades do associativismo e, porque não, também de política, já que foi autarca da Junta de Freguesia de Boarcos nos idos de 79, 78, 80, por aí. 79, 89. Lá está. 93. Foi na altura que, portanto, construiu o palacete, porque nessa altura ganhava-se muito dinheiro. Hoje também com uma convidada, que é a médica, que está ali deitada e que espero que assim permaneça, descansadinha da vida. Os meus colegas do painel, José Luís Sousa, Cristina Duarte e Joaquim Malafaia, hoje sem canecas, mas com brinde, temos sempre direito a isso. Vamos começar pelo Isaac Loureiro. Conta-me um bocadinho da história da coletividade. Como é que ele se lembrou, porque foi ele que foi na Augusto Soares, não é? Como é que ele se lembrou de fazer um teatro Trindade em Pombo? Fernando Augusto Soares foi um indivíduo que, sendo de Boarcos, fez fortuna no Brasil. Mais tarde veio para Boarcos, ele pertencia à maçonaria, veio para Boarcos e, entre diversas casas que fundou em Boarcos, que é o caso do Café Moagem, onde está instalado o Museu Museológico do Mar em Boarcos, o União Futebol de Boarcos. Ele fez esta coletividade em 1911 e deu o nome de Teatro da Trindade porque a esposa se chamava Maria da Trindade, em homenagem. A frente do Teatro é Manuelina, porque é uma cópia do Teatro da Trindade de Lisboa, mas só a frente, porque de resto a diferença é substancial. Este é muito mais pequeno, tem capacidade para 234 pessoas sentadas, em plateia para jantar 100 pessoas. Mais isso, menos isso. História muito breve. Passaram por aqui diversas coletividades entre 1911 até 1933, entre os quais os Caras Direitos. É uma história muito curiosa que dizem que Camilo Oliveira nasceu nos Caras quando ele estava instalado na União Futebol de Boarcos. Ou seja, lá está, desmistificamos. Camilo de Oliveira nasceu ali atrás. Mas isso é outra história. União de Boarcos. Esta coletividade só tomou posse desta casa em 1933 e depois nós comprámos-la, por acaso era eu o presidente da coletividade, em 1979, no dia 1 de junho, por 700 contos. Nessa altura era muito dinheiro, 700 contos. Daí para cá sucederam-se diversas direções, umas melhores, outras piores, umas mais bonitas, outras menos bonitas. Moral da história. Estamos no ano de 2020, à hora que te falo, esta casa não deve nada a ninguém, está pintadinha, arrumadinha, como mês, tudo impecável, como deve ser. É uma herança que fica para os outros. Eu já tenho 49 anos de associativismo, sei com 18, já tenho 67, mais um ano faço o centenário. Se eu for vivo, a União faz 100 anos no próximo 2021, eu farei 50 anos de associativismo sem nunca parar até hoje. Mas não começaste, também deste outra reunião lá pelos outros. Passei pela União, fui eleito Presidente da Junta por 3 mandatos, 79 a 89. Era no tempo em que ser Presidente da coletividade não havia votos suficientes para ser... O meu primeiro Presidente da Junta da Câmara foi o Joaquim de Sousa, porque eu tenho muita estima ainda hoje. Depois, em 79, fui eleito Presidente da Junta, fui até 89, fiz 3 mandatos. Na altura era 3 anos, depois o último é que foi 4. Fui 4 anos de tesoureiro da Junta de Freguesia, foi a coisa que mais me arrependi dos dias da minha vida, mas tudo bem. Mas isso é outro tipo de história que vale a pena contar. Depois viajei por todo o mundo, 17 nações da Europa, com o resto das cantarinhas de Boarcos, de quem fui direto há 30 anos, ensaiador, cantador, carregador de balas. E pronto, tem sido a minha vida sempre isto. Assim, também temos emprego. Eu era, desde os 26 anos, era chefe de turno e quando acabei era encarregado geral da fábrica da FAPSUR, que trabalhava e
Trabalhava para a Lion of Porsche, para a Decennio, para a Giovanni Gal. Eu era encarregado-geral da fábrica quando vim para a reforma, com 59 anos e com 46 anos de trabalho. Fernando, mas olha que o Isaac disse aqui que compraram a União, compraram o Teatro Trindade em 79, em junho, deve dar muitos votos, porque ele no fim do ano candidata-se à junta e ganha. Pois. E onde é que foste buscar esse dinheiro? Não, esse dinheiro todo, nós fazíamos vários matinés com fartura. Na altura tivemos uma ajuda, o Dr. Joaquim de Sousa era secretário de Estado do Desporto, creio, nessa altura, e havia um que era o secretário da Cultura, que era o David Manuel Ferreira. Ele ajudou-nos nessa altura, nós fizemos uma espécie de uma candidatura hoje, não é? Com menos burocracia, e conseguimos que ele nos desse, nos ajudasse com 300 contos. Ele deu-nos 300 contos. 194, números mais ou menos redondos, nós angariámos por sócios, 5 anos de cotas a cada sócio. Nessa altura era 5 anos de cotas. E ainda a malta pagava cotas. E ainda hoje pagam todos. A União tem 241 sócios pagantes, não tem 400 sócios, metade a pagar, metade descalço. Tem 241 pagantes. Quem não paga 3 anos, marcha. É expulso. É atualização de fecheiro. Nós nunca mandamos o sócio embora. Mandamos primeiro uma carta a perguntar se ele quer continuar ou não quer continuar. Se não responder, ao fim de 3 anos, o nosso tesoureiro faz a missão dele. Está, por isso é que não se deve ser tesoureiro nem na junta, nem nas coletividades. Mas para o ano 50 anos de associativismo, não é? Faço 50 anos E eu estava aqui a pensar, 2021 também há eleições autárquicas, o Isaac não se vê outra vez presidente da junta? Não. Não me vejo presidente mais nada. E acha que a junta estava entregue, à atual? Eu acho que sim. Que foste perguntar ao Seria delicadeza da minha parte eu dizer o contrário. Sintam-se livres de perguntar alguma Eu coisa. queria saber qual era o valor da cota já agora, que isso também era importante sim no momento. 12 euros. 12 euros por ano. Devia ter trazido Provavelmente sai daqui com mais umas fichas. devia ter trazido as fichas. Sim. Como no PS também é €1 por mês. 12 euros por ano. Isso não sei, tu é que sabes. E praticamente é mais a ajudar do que outra coisa. Os benefícios são um desconto numa madiana ou num baile. E quais são as atividades que o teatro ainda mantém ativas? Agora, com a pandemia, pararam. Claro. Só o bar e desmanchámos esta sala que tinha aqui as mesas por causa de vocês hoje aqui. Mas nós fazemos noites de quadros com jantar, com capacidade para 100, 120 pessoas. O último espetáculo que fizemos foi o Dia da Mulher, no dia 7 de março. Tínhamos 120 mulheres aqui dentro, 120 mulheres. E eu durante a minha vida adorei mais. E depois veio a pandemia. Tinha 186 mulheres. Pois, nas fábricas de malhas, não é? 120 milhões e depois veio a pandemia. Já viram? Depois, logo a seguir, tínhamos uma sessão de fatos com jantar, que já não conseguimos fazer. Essa já não fizemos. Fazemos variedades. Tínhamos um grupo de dança, que ainda existe 10, mas chegaram a ser 20 e qualquer coisa, meninos. Com tudo em ordem. A coletividade é que pagava. E essas atividades, no fundo, são suficientes para manter toda a estrutura? Temos um bar que funciona todos os dias. Esta casa está aberta todos os dias, da 1 a quase até às 9 da noite. Às 6h30 fecha o bar, mas depois que tinha ensaios de dança, ensaios de zumba, e quase sempre até às 9. Todos os dias, 365 dias por ano. No dia de Natal, o Presidente vai dar a bico aos sócios do bloco. Muito bem. Ia fechar, mas não fecha. Muito bem, já sabemos que podemos vir aqui, não é? Podemos vir aqui. Esta casa é ainda para por mês, assim, em custos fixos. 400, à volta de 450 euros por mês. Água, luz, só água, luz, gás, internet, água, luz, gás, internet e seguro. Só. Depois tem as alcavalas todas. Toda esta manutenção. Durante a pandemia, tem aqui alguns apoios da Câmara Municipal? Por exemplo, da Câmara Municipal, não temos tido apoio nenhum. Não tivemos, quer dizer, apoio, vamos lá ver uma coisa, foi adiantada a candidatura que nós fazemos todos os anos. Da associação, não é? A referenda de 2019, no nosso caso, foram adiantados 780 euros. Felizmente, pronto, nós lá nos temos indo segurando, mas temos seguro. Como se diz em bar, somos um barco bem encalhado.
Não há de haver problema. Já que houve vereador da cultura que conheceu o teatro, já conhecia, mas Já. Tem vindo em casa a Câmara toda. Então já cá vier. Nesse aspecto. Estou a dizer isto porque o Teatro Trindade é em Buarques, se calhar de longe a joia da coroa de Buarques, não é? E não há assim tanta gente. Eu não digo a joia da coroa de Buarques, eu digo a joia da coroa do distrito de Coimbra, não tem mais nenhum igual. Tão bem conservado como este neste momento, esse não E tem. depois ainda por cima a história de teatro, o teatro foi feito por causa de uma história de amor. Isto já não, quer dizer, se já não há teatros assim, também já não há histórias assim. Porque há 100 anos o proprietário fez esta casa Para oferecer para à oferecer à mulher. Não é? Daqui desta casa saíram, bom, sei lá, eu digo em Buarques, centenas e centenas de casamentos, não é? Centenas e centenas. Se calhar dá sorte. Será? Não, centenas, mas largas centenas de casamentos, Vocês não não é? fazem follow-up para saber quantos divórcios? Não. Não sei, alguns, olha, por exemplo, eu fui um Devem-se conhecer. por exemplo, Estava a perguntar se não fazem um follow-up para saber quantos divórcios, quer dizer. Mas tem colhado, temos que começar a dar cartões. tinha muita atividade. Esta casa foi sempre uma casa com muita atividade, sempre muita atividade. Também fazemos concursos de pesca, há outras coisas. Quer dizer, é uma casa que está permanentemente em movimento, quer comigo como diretora, porque eu sou daqueles que corro atrás do prejuízo, eu nunca estou satisfeito com nada. Eu sou daqueles que quando vejo uma luz apagada fico logo perdido, fico desmanchado. Não há nada nesta casa que esteja mal, está tudo bem. Não há uma luz fundida, não há nada. Todas as fichas estão bem, está tudo em ordem, não há outra maneira de estar. Esta direção é uma direção que colabora bem, é uma direção, somos poucos, mas costuma-se dizer que somos poucos, mas somos. Trabalhamos, somos amigos uns dos outros, não temos problemas, não há divergências, não há assim nada de chatice, mas não há nada. E todos remam para o mesmo sítio, é uma direção que rema tudo para o mesmo lado. E assim é que tem que ser. Não temos assim grandes dificuldades, embora, pronto, somos todos cotas. Temos um diretor que está ali sentado, que é o mais novo, com 63 ou 64, e a minha miúda com 32, que é a secretária. O resto é tudo 70, 72, 75, 82. É assim. Enquanto nós formos vivendo, ela vai andando como da maneira que isto está, se calhar, quando a gente... Mas acha que é difícil os jovens aderir? Acha que é difícil os jovens aderirem ao associativismo? É uma das coisas que... Isso é uma questão importante, não é? Cada vez mais. Não conseguimos, é isso. E eu tenho uma razão para isso. Posso estar errado e acredito que esteja 99% de estar errado. Mas com a criação das escolas de samba em Buarques, com a criação das escolas de samba, a maior parte das meninas que vinham para as coletividades foram todas para a escola de samba. Este ainda aguentou um grupo de 20 meninas, agora são só 10, 7. Os caras têm um grupo que não é dos caras, tem sala alugada, mas está lá um grupo que é o Vais a Dançar também. Tinha 40 ou 50, se calhar agora já só tem umas 30 ou coisa assim parecida, não sei quantas são ao certo. Mas é complicado, não se consegue arranjar gente nova para as direções, não consegue. É totalmente difícil. E não é fácil formar-nos. Não é fácil formar-nos. Cada vez se torna mais difícil nós fazermos... Temos que fazer esse apelo, não é? Eu fico se tu ficares, se não ficares eu não quero ficar. Começa a haver aquilo. Não é chantagem, no bom sentido da palavra, é um porto seguro. Um indivíduo que a minha experiência de 50 anos disto, eu numa coletividade, isto para mim é brincar, eu sou um porto seguro, não é? Considero-me um porto seguro, porque sei contabilidade, estou por dentro dos e-mails, nunca me deixei atrasar nas coisas modernas dos telemóveis e dos computadores, não sou um superstar, mas estou à vontade em qualquer tipo dessas coisas. E pronto, eu sou uma pessoa que o Fernando sabe, tenho muitos conhecimentos, pronto, eu e os outros, a gente tem sempre as casas de votação esgotada quando é fases e variedades. Porquê? Nós metemos um cartaz e nós ficamos de telefone. Como é que é? Sábado a jantar. Quantos são? Quando a gente mete o cartaz na rua, só há lugar para 10, porque os 90 já estão preenchidos. Ainda bem. E é assim que as coisas O que é que falta para as pessoas fazerem, para a juventude, aderir a este tipo de coletividades? Porque nós não podemos viver sem os jovens. Pois, mas Isso é uma boa pergunta, porque há não juventudes estão partidárias, vocacionados. por exemplo. Se calhar não estão vocacionados para isso. Não estão vocacionados. Mas quer dizer, eles estão... Olha, eu costumo dizer uma coisa.
Eu costumo dizer uma coisa, e posso estar errado, mas é um exemplo. Posso dizer uma coisa e posso estar errado, mas é um exemplo. Nós, a minha geração, 53, 70, 80, dizem que foi a geração de ouro, não é? Até na música e outras coisas mais. Mas eu tenho uma coisa que me deixa ficar muita mágoa. Eu penso que nós tivemos a culpa de não saber educar muito bem os nossos filhos. E porquê? Eu digo-lhe porquê. Eu fui criado de pé descalço. Os primeiros sapatos estreiei-os no dia da minha primeira comunhão. O meu pai era pescador do bacalhau. E nós não passávamos fome, mas a fome passava por nós. Nós íamos muitas vezes ao Peneiro, aos rochedos, comer ouriços e lapas e não sei o quê, porque não ia comer. Com o 25 de Abril, nós começamos a ganhar mais alguma coisa, os nossos empregos começaram a evitar mais algum dinheiro, estou a falar por mim, no meu caso, e nós não tivemos a coragem de saber dizer que não aos nossos filhos. E é preciso ter coragem para saber dizer que não. Porque nós demos tudo aos nossos filhos. Eles pediam umas sapatilhas de 30 quando a gente dava. Pediam uma bicicleta, nós dávamos. Pediam isto, nós dávamos. E quer dizer, eles tiveram uma vidinha que não tiveram que andar à procura de nada, porque o paizinho e a mãezinha com tudo. E você hoje vê. Eu casei com 19 anos. Eu tenho um filho com 48 que ainda hoje não casou. Tenho uma filha com 32 que ainda hoje está solteira. É melhor estar com o pai e com a mãe, é um porto seguro, não é? O pai e a mãe hoje são um porto seguro. E com as dificuldades de emprego... A velocidade da educação também é completamente diferente e as prioridades também são outras. A vida é completamente diferente. E hoje é assim. E quer queiramos, quer agora, não, nós perderam-se valores. Nós pretendemos que estas coletividades, e esta, olha-se, tem a obra feita, portanto, está aqui, é indesmentível, nós pretendemos que isto tenha continuidade, temos que lhe assegurar a vida. Agora, cabe a quem está nas direções, que não é fácil, saber empatizar ou criar um clima de empatia com a população que nos rodeia. Mas eu estava a dizer, mas também acho que cabe às associações representativas dos jovens. E se calhar era uma boa pergunta para fazer num próximo programa às juventudes partidárias. Por exemplo, não é? Sim, mas eu estou a dizer partidárias como posso dizer associações representativas. Para mim não Estou a dizer com todas. Não, mas representam algum universo. Mas até nas juventudes partidárias há um déficit de jovens das próprias juventudes e basta que, se tu não tens a universidade na Figueira, se não tens a atratividade, a pessoa sai da Figueira depois do secundário, perde este tempo em que pode estar no associativismo, como regressa vai para a vida do trabalho. E, entretanto, já tem a idade que nós temos, a coisa que vai, já não passa por aquela juventude. A vida do trabalho também já não passará por cá. Exatamente. Passará por fora. Exatamente. Portanto, o que é mais normal é as pessoas estarem... Se calhar se começassem a organizar uns torneios de jogos de computador, etc., se calhar atraía... Sim, mas atraía, digo eu, estou a brincar, traziam, se calhar, não é? Eu dou-lhe o exemplo de um evento que fizemos o ano passado. A Escola Infantão Pedro fez um baile de finalistas, um jantar de finalistas do 9º ano, creio. Estamos a falar de 54 jovens. E quando vieram falar comigo, uma das jovens virou-se para mim e perguntou-me: Sr. Presidente, nós gostávamos de fazer aqui e tal, mas se calhar a gente não tem dinheiro para pagar uma coisa destas, um jantar e alugar esta sala e não sei o quê. A gente não tem dinheiro para isto e tal. E eu disse: mas espera aí, quantos é que vocês estão? Somos 54, ok. Então e o que é que vocês pretendem? Queríamos uma passadeira vermelha, nós íamos inventar a casa e tal. Então e o que é que vocês querem comer? Então eles estipularam um menu, não é? Estipularam um menu. E, ok, e nós fizemos um preço, foi confeccionado pelas nossas cozinheiras. Temos uma cozinha espetacular a funcionar, espetacular, em termos de qualidade, em termos de boa comida, por isso é que nós temos o sucesso também que temos. Passados 2 ou 3 dias apareceu-me alguém dizer assim: tu deves ser doido, pá. 50 miúdos, partem-te a casa toda, e mais não sei quanto. Eu comecei a pensar assim: onde é que eu me fui meter, meu Deus do céu? Só lhe digo uma coisa: metemos mesas por baixo do salão, eles enfeitaram isso tudo, metemos a tal passadeira vermelha, o palco ali, tudo bonito. Portaram-se como príncipes.
com dignidade, com respeito, com saber estar, sem nenhum problema. Eu até meti no Facebook uma série de vezes aquilo, toda a gente dizia, não é possível, então os miúdos, nada. Pareceu-me aquilo, cabelo vermelho e azul de um lado e do outro, eu assim, pronto, agora que a festa está estragada. Quando ele veio ali cantar umas canções ao palco, cantou aquelas duas canções, dias, boa noite, até amanhã, olha Pedro. O outro dia estavam aqui a perguntar se era preciso fazer alguma coisa, limpar, selar e não sei o quê. Nós tentamos cativá-los, vamos a casa. Sim, foi bom. Demos praticamente tudo de borla, com exceção de comida, porque eles pagaram entre eles. Mas, quer dizer, é muito difícil. Vamos falar ali com o Jorge, aquilo está muito calorinho. O convidado deve ter ficado a pensar, mas eu acabei de jantar, pego no acordeão e na música também, antes de mais, a música é um hobby para ti, continua a ser um hobby, na medida em que tu és enfermeiro músico ou músico enfermeiro? Olha, essa é uma pergunta que me deves calcular, boa noite a todos, é uma pergunta que me deves calcular, já me colocaram muitas vezes. É assim, eu costumo responder a essa pergunta de uma forma muito simples. Eu, de facto, uma razão cronológica, uma razão lógica, né? Eu, de facto, já era músico antes de ser enfermeiro, né? Eu comecei a tocar acordeão com 6 anos de idade, portanto, e isto acompanha-me desde sempre, portanto, eu não sinto isto como um hobby, na verdade não. É uma atividade profissional à qual eu me dedico pela paixão que tenho pela música, à qual eu me dedico com muita seriedade. E depois tenho a minha outra profissão, tenho a sorte de ter duas profissões, né? Músico e enfermeiro, duas profissões que tenho o privilégio de abraçar e encarar também com muita dedicação. É uma profissão também que se vai habitualmente por vocação, é preciso ter vocação para querer cuidar e para gostar de cuidar do próximo. Né? E a enfermagem é isso, não é? Cuidar do próximo. E agora, na situação que estamos atualmente a viver, acho que as pessoas também acabam por perceber um pouco mais do que é ser enfermeiro, que eu acho que em Portugal, não só em Portugal, em alguns países do mundo, e em particular em Portugal, ainda há um certo desconhecimento do que é a profissão. Nunca te passou. O enfermeiro é do homem, não é? Porque é aquela coisa que o enfermeiro ser mulher, regra geral, não é? Sim, claro. Basta que em inglês, por exemplo, o nurse... Mas isso tem a ver com a história, isso tem a ver com a história da profissão, não é? Porque o cuidar e a enfermagem nasce principalmente ligado à religião, não é? À Igreja Católica, através das irmãs, das freiras, não é? Que cuidavam dos enfermos, dos doentes, e portanto é por essa razão que tem uma conotação naturalmente histórica ao lado feminino. Aliás, a grande figura da enfermagem é a Florence Nightingale, que é uma grande mulher, que penso que ultimamente se tem falado muito nela, né? Aliás, o Hospital de Campanha em Londres foi dedicado ao nome da Florence Nightingale. E curiosamente, da tua observação, na República Checa, que eu fiz Erasmus no final da minha licenciatura lá, e não sei se sabes como é que se diz enfermeira em checo, diz sestra, não é? Portanto, isto diz muito das origens da nossa profissão. Desculpa. De estudar no estrangeiro, conheces países europeus, quando és enfermeiro dedicado ao Serviço Nacional de Saúde, ou quando foi a Troika e mandaram de alguma maneira as pessoas imigrem lá, nunca passou pela cabeça ir exercer a profissão no outro país? Olha, a mim passou-me pela cabeça montes de vezes, porque se eu contar aqui um pouco do meu percurso profissional, é de uma precariedade desnecessária, a meu ver, não era por ser comigo, mas aconteceu comigo e com muitos outros colegas. Portanto, eu entrei na função pública em 2016, comecei a trabalhar no dia 10 de janeiro de 2005, não é? E tive com um contrato precário até esta altura, sempre a exercer funções permanentes. Portanto, isto tem efeitos sociais, e há pouco estávamos a falar de os jovens casarem cada vez mais tarde, etc, não é? E, portanto, eu sou um exemplo de que a minha vida foi toda atrasada, porque o contrato que tinha assinado era um contrato de 3 meses, não é? Durante este período todo, que tem consequências, ou irá ter na minha contagem de tempo de serviço, na minha progressão de carreira, provavelmente na minha reforma, etc, não é?
ou no empréstimo, se eu quisesse comprar uma casa, não é? Pá, você tem aqui um contrato de termo certo, não vai... Mas quando se fala... Portanto, claro que isto, desculpa, Iguais, não é? isto para responder à pergunta, não é? Portanto, obviamente que me passou milhares de vezes pela cabeça emigrar, não é? Claro que sim, e além do mais eu adoro viajar, mas pronto, tinha a minha outra profissão, o ser músico, que acaba também por me dar algum equilíbrio nessa parte, que isso dá uma estabilidade muito grande na vida de uma pessoa. Mas a música acabou por me dar também muito uma estabilidade emocional, não é? E essa alavancagem da música acontece há 7, 8 anos. Quando entraste mais profundamente na música como quase uma segunda profissão. Foi há pouco mais de 7, 8 anos, sim? Não, década, mais, talvez. Sim, 10 anos, talvez. 2009, Assim 2010. mais a sério, sim, por aí. Sim, quer dizer, um acordeonista que se preze tem no currículo sempre a parte do folclore, não é? A parte do entertainment, a parte de tocar em casamentos, portanto eu tenho esse percurso todo com muito orgulho e ainda hoje, se me convidarem para tocar num casamento, eu posso dar já aqui o meu contacto. Assim voltam os casamentos à União de Futebol do Arcos. Pois é. E foram muito. E com 12 anos já a tocar em casamentos e fazer uma atividade aos fins de semana, portanto, isso é uma coisa séria, é uma coisa que toma muito tempo. Uma pessoa não agarra no acordeão e começa a tocar espontaneamente, não é? É necessário ter muito treino e com essa idade Preciso ensaiar muito, é preciso ter muita força de vontade. Sim, é preciso força de vontade. Não Há vou uma dizer o coisa, contrário. Também tive algumas oportunidades na vida que me foram dando também algumas ajudas, não é? Eu recordo-me que eu comecei a tocar em casamentos por mero acaso num restaurante que aproveito aqui para lhes fazer a devida publicidade, que foi no Corticeiro de Cima, em Mira, perto de Mira, Concelho Cantanhede. E portanto, o dono do restaurante, numa brincadeira no jantar, ouviu um miúdo a tocar acordeão e disse-me: epá, no sábado tenho aqui um casamento, porque é que não vens aqui tocar para animar um bocado a festa? E eu, está bem, e pronto, e me passei a ir todos os sábados durante muitos anos. Eu nessa altura, na altura dos casamentos, já deveria ter 15 anos, penso eu. Já deveria ter 15. Na biografia diz 12. Claro que no meu percurso no Rancho das Candeirinhas e foram muitos Não, anos, ponto 12 era no como presidente do grupo, aqui na Zona Centro. Na Zona Centro, lá para cima para o Norte, não. Ao Vinho, não. Há muitos nossos pianistas e muitos acordeonistas. Sim, claro. São bateladas deles. Há ranchos que levam Sim. 6 e 7. Sim. O Rancho das Candeirinhas teve sempre muita Dificuldade. Sim. em arranjar acordeonistas. Sempre. E ultimamente já eram pagos. Já eram os únicos músicos do grupo que eram pagos. Era o acordeonista, sim. Os acordeonistas Eu lembro-me disso só. também. Mas não era essa a questão, é que na Zona Centro não havia. Não havia, claro. Não havia acordeonistas. Claro. Houve um período de tempo, aliás, até existe, creio que proporcionado pela Câmara, pela Associação das Coletividades, em curso, um curso de acordeonistas. Um curso de acordeonistas há bem pouco tempo, há pouco mais de um ano ou coisa assim parecida. Sim, porque sim, não eu conheço na Zona esse Centro era muito difícil Era, nós sim. arranjarmos acordeonistas. E no grupo das Cantarinhas, no resto das Cantarinhas, nós batemos-nos sempre por ter sempre 3 acordeonistas. E bons acordeonistas. Havia alguns que não eram bons. Enchiam, não é? Você sabe isso melhor que eu. Enchiam música. Mas não era fácil. Não era fácil, não. Eu recordo-me bem desse tempo, porque eu comecei também no folclore muito jovem, mais na região de Cantanhede, porque eu nasci em Cantanhede, não é? Eu vim viver para Buarcos em 2009, portanto, mas lembro-me bem que nessa altura eu era muito requisitado e há pouco perguntava-me como é que será conciliar esta vida de música. Cantanhede tem 2 grupos de folclore, os esticadinhos. Tem mais. Eu só conheço 2. Internacionais. Eu estou a falar de grupos de folclore internacionais. É os esticadinhos então, e era o cancioneiro. cancioneiro. E de facto eu já desde essa altura tinha que conciliar o meu outro trabalho, a música, com a escola, não é? Portanto, porque na altura a escola era o meu outro trabalho, não é? A minha outra profissão era ser estudante, não é? Andar no liceu, etc. E depois mais tarde entrei no curso de licenciatura.
Portanto, já vem desde essa altura ter que gerir também a minha agenda e ter que gerir os meus compromissos. Nada do estigma de quem toca acordeão é Sul ou Kim Barreiros. Kim Barreiros, aliás, o Kim Barreiros que passa a vida a dizer que ele não sabe tocar acordeão. Mas é mais concertino, ele é Sim, fininho, ele não é? próprio diz que a arte está toda no Minho, nos velhotes, não é ele. Ele deu um bocadinho popular àquela... E ele toca muito bem acordeão diatónico, não é? Que conhecemos com o nome popular de concertino. Quando fores tocar um bocadinho, porque vais ter que nos explicar a nós e a quem nos está a ver Claro. como é que isso funciona. É que Não são é? muitos botões, cada um deles tem A gente olha para isso e pensa, são aquela coisa está ali, não serve para nada. Pode ser tudo para alguma coisa. Há tipos de acordeão, não é? É o acordeão de teclas e o acordeão de botões. De botões, sim, mais é difícil. verdade. O acordeão de dois é muito mais difícil. Eu costumo dizer assim, eu dou aulas aqui no CAI, de acordeão, não é? Na Escola de Artes do CAI, e eu costumo dizer muito, dou sempre este exemplo aos meus alunos. Isto é um pouco como conduzir um carro, não é? Quando a pessoa está habituada ao carro, eu vou a conduzir e eu não olho para a alavanca das mudanças, certo? Porque se eu tenho que olhar para acertar, tenho um acidente, não é? Portanto, isto é a mesma coisa. Portanto, eu também não tenho que olhar nem para os pedais, nem para a alavanca das mudanças. Já Ele tem 30 alavancas de mudanças, não é? Sim, tem um bocadinho mais, mas... Não sei, de vez em quando Mas o princípio, Se calhar tem mais. mas o princípio é o mesmo, porque o nosso cérebro tem uma memória espacial, não é? E quando eu troco de carro, já não acerto na alavanca, não é? Portanto, se eu me der um acordeão, um outro, eu já não vou acertar, vou ter que estar ali um bocadinho até memorizar a distância dos Sim, botões. memória, o tamanho imagina dos o botões. baterista, se não tivesse memória, o baterista Mais ou estivesse sempre a olhar para as baquetas para É mais ou menos direção. como um teclado de computador. Uma pessoa vai porque sabe Exatamente. que lá está, não é? Já sabe o caminho, Ou, não é? ou, por exemplo, quando está a tocar piano, não é? Olha para Para a palca e na barra. a partitura e isto toca um Exatamente, bocadinho. sim, sim. De repente parece tudo fácil. Não, só, É a arte dele, parece tudo fácil. Há 15 dias atrás. só que só precisas talvez umas 8 horas por dia. De treino. 8 horas por dia durante 30 anos, não é? Mínimo. Há 15 dias atrás, tu estás. Tocaste com o Rui Veloso, não foi? Há 15 dias, não, Nas festas do mês, O tempo passa. As festas do mês. foi no dia da cidade de Coimbra. 4 de julho. Tinha uma coisa para te perguntar sobre isso. Primeiro como é que te sentes a ser esta versão 2.0 dos Mingos Samurais? Porque tu já tens tocado com o Rui Veloso em palco, do que sei, eu vi-te uma vez com o Rui Veloso, salvo erro, na Expo Na Expo Facic, Facic, em 2015 ou 2016, que o baile da paróquia era o João Gentil. E quem se lembra dos Mingos Samurais, o baile da paróquia não era o João Gentil. Portanto, queria perceber se sentes um bocadinho de versão 2.0 ou 3.0 dos Mingos Samurais, portanto, mais à frente, e como é que foi a criação de uma versão, por exemplo, Não Há Estrelas no Céu para acordeão, que era uma versão que originalmente não tinha. Como é que é isto? Quer dizer, não é só aparecer ali, não é, tu és um virtuoso do acordeão, o Rui é um virtuoso da guitarra, da composição, mas isto tem um trabalho junto antes de aparecerem em palco os dois, não é despejarem-te lá, pois não? Despejarem-te lá, agora toca lá com o Rui. É para contar a verdade. Claro. Confessão lá, esta é uma semana e meia. Podes mentir se quiseres, mas estás a ver. Então eu vou contar a verdade. A verdade é, eu não sabia sequer quais temas aqui a tocar. Ok? Não foi assim. E, portanto, há dois temas. Toquei três. Um tema que foi o que falaste, Não Há Estrelas no Céu, eu conheço bem. Pronto, é um tema que está na minha memória auditiva e provavelmente de imensa gente. Os outros dois temas que eram menos conhecidos, e eu não conheço o trabalho todo dele, não é? Tem uma obra grande. Não. Agora, os outros dois, eu nunca os tinha ouvido na vida. Portanto, é um bocado como uma guitarra a ritmo, chegas lá e acompanhas o que está. Quer dizer, isto vai um bocado ter com a conversa que dizia há pouco, o facto de teres um percurso de folclore, de casamentos, de sei lá, de tanta coisa, de tocar numa carrinha de caixa aberta, no reboque de um trator, de tocares no Coliseu de Lisboa, ou no Teatro Circo de Braga, ou no Auditório Sinfónico de Tenerife, ou sei lá, não é? Esta experiência, Trabalho. a experiência é que te dá aquilo que as pessoas chamam a estaleca, não é? Porque ir para ali sem saber, olha, qual é o tom? Mas, por exemplo, para ti é mais agradável e revigorante tocar com o Rui Veloso ou, por exemplo, tocar com os Cordis,
com o Bruno Costa São. e com... eu sei que são coisas diferentes, são projetos diferentes, mas para ti é igualmente revigorante por serem coisas diferentes? Sim, é igualmente revigorante por serem coisas diferentes. Agora, o Rui Veloso, de facto, é uma pessoa muito especial. Para além de ser um músico e uma pessoa que eu admiro muito, não é? É uma pessoa muito bem resolvida. Não tem necessidade de se afirmar como vedeta, porque não tem essa necessidade. Pronto, há pessoas que, se calhar, naquela posição e com toda aquela fama e com todo aquele status de artista nacional, não é? que poderiam não ter essa... Não, o Rui Veloso é uma pessoa muito... é um ser humano com sabe estar... até como músico isso se nota, não é? Porque ele, quando está ali, não tem necessidade de... para lá de soar porque já chega, não é? É antes, ao contrário, não é? Portanto, ele... força, vai. Quer dizer, é uma energia e uma coisa que é muito própria dos músicos, não é? Do partilhar, de estar em diálogo no palco. A minha questão também era um bocadinho neste... O Rui Veloso, que é uma pessoa a nível de Portugal, do estrangeiro, conhecida no global, não é? Uma pessoa vai a um concerto do Rui Veloso e sabe o que é que espera, ou sabe mais ou menos o que é que pode esperar, independentemente de aparecerem convidados assim ou assado. Quando eu fiz o paralelo com o Cordis, portanto, que esta é um grupo que faz também tem originais, mas faz esta reinterpretação de músicas conhecidas com base no piano e na guitarra, e neste caso aparece um acordeão, é um espetáculo diferente. Era para tentar perceber como é que é a tua... Como é que é em espetáculo, sendo uma coisa diferente do... Vestes um pouco mudas um pouco o chip, não é? Mudas um pouco o chip. Há pouco tempo fiz uma peça, um trabalho, o ano passado, que me deu, de facto, um imenso trabalho. Andei muitos meses a preparar. Foi uma missa, uma obra de um compositor argentino, portanto foi com o Coro Sinfónico de Portugal, com a orquestra sinfónica, e eu era solista em bandoneon, não tem nada a ver com isto, apesar de ser muito parecido com este instrumento que está aqui, com o acordeão, mas não tem nada a ver. O bandoneon, para quem não sabe, é o instrumento que tocava o Astor Piazzolla, né? É o instrumento protagonista do tango na Argentina, portanto tem um fole e tem uns botões, e é a única semelhança que tem com isto, porque de resto a forma de tocar é totalmente diferente. E de facto estar a tocar com um coro com mais de 100 pessoas atrás de ti, com uma orquestra, não é? Aí sentes outro tipo de emoção, outro tipo de responsabilidade também, de estar a tocar outro tipo de música. São coisas diferentes, todas elas têm o seu lado interessante. E estás inscrito, teres o nome inscrito como acordeonista num livro que é quase o Guinness, não é o Guinness, mas é um livro mundialmente conhecido, quase a Bíblia dos acordeonistas. Eu vou ligando aqui as conversas, isso vem de acordo com a conversa que falávamos há pouco, que acordeonistas de facto há poucos, não é só na região centro do país, mas mesmo a nível mundial há poucos. Houve uma altura em que os jovens não se interessavam por tocar este instrumento, não é? Porque, para além de ser pesado, era um instrumento pouco... Era considerado popularucho. Exatamente, claro. O sucesso do instrumento tem precisamente a ver com a música popular, mas noutros tempos, não é? E depois, entretanto, houve aqui um afastamento, os jovens afastaram-se e agora voltaram-se a aproximar, não é? Por diversas razões, não é? Por diversas coisas que a gente ouve. Eu dou sempre a referência do filme da Amélie, não é? Que aproximou muito os jovens nessa altura, no ano 2001, quando saiu o filme. A banda sonora é toda do acordeão, não é? Mas o Ian Tissot aí também tentava misturar o acordeão com outra... Sim, mas aproximou muito os jovens, não é? Porque até aí, eu até 2001, provavelmente, os jovens ninguém me queria ouvir tocar, não é? E aquilo foi... Eu digo sempre isto porque eu senti muito isso na pele, não é? Foi um marco, não é? Porque eu tocava no liceu, as pessoas convidavam-me para tocar num agosto do liceu e atiravam-me castanhas para o mal. Tipo, as pessoas gostavam do que eu ia tocar, mas as pessoas da minha idade, né, com 15, 16, 17 anos, vai-te embora ao melga. Mas eram castanhas já assadas ou antes? Vamos aproveitar para ouvir... Se calhar as castanhas podres. Aproveitar para ouvir alguma coisa que tu escolhas, como é lógico, nós não estamos dentro do teu repertório, e então desafiamos-te a
Está bem, antes de tocar, porque eu queria ter começado esta conversa por dizer isso e não se proporciona. Eu também estou aqui num lugar especial para mim, Exatamente. porque eu gravei aqui o meu primeiro videoclipe, não é? Aqui neste palco, com uma grande voz, uma enorme artista, que é a Luanda Cosetti, de quem tenho um grande privilégio de ser amigo, e gravamos aqui com Miguel Calhaz no contrabaixo. Fizemos uma parte aqui neste palco, neste teatro, quase o videoclipe todo, e depois há uma parte em que aparece o mar, que fizemos ali na praia da Mortinheira, e portanto quem quiser pesquisar videoclipes... Isso é aquela parte que o pessoal aqui de Guardos não te perdoa. Que é isto para a Brutinheira. E para a Brutinheira, quando quer o mar, Não foi escolha do realizador, foi o Gonçalo. Então diz Isso só acontece nos concursos de pesca quando é de 10 de julho para cima, 10 de julho, porque aqui se pode pescar, vai para a Mortinheira. O pessoal do Norte também vai para a Brutinheira. Vai para a Mortinheira, não. Vamos então ouvir alguma coisa do João Gentil. O que é que, o que é que desafiamos a tocar? O que é que vais tocar? Ele vai começar a Olha, como é que ele Só toca. explicar. Exatamente. eu vou tocar um Tens que tema. ligar o ONU, não viste? Eu vou tocar uma música que é a Canção da Figueira, que não é por estar onde estou, mas é uma das músicas que eu toco sempre, quando vou lá fora, quando vou para a Argentina, quando vou para a Espanha, quando vou tocar. Porque é uma música que eu acho, para já eu toco à minha maneira, né? Fiz um arranjo meu, uma forma de a interpretar ao meu gosto, portanto não tem voz, fiquem descansados, eu não vou cantar. Não há aqui E de facto, hoje aqui faz ainda mais sentido tocar a Canção da Figueira. Se a minha cadela ladrar ou ivar, não te sintas mal, não diminui Desde que isso, seja não é? no Porque ela mesmo pode não tom. gostar, ela pode não gostar. Depois era estou aqui o microfone. Aí está. E o senhor vai tocar, está bem? Olha, não preciso dizer a volta que ele vai tocar. Agora vai tomar. Onde você está? Veremos. Foi a maneira como ele falou para a cadela: olha, o senhor vai tocar. Vá lá, não incomoda, não, vá lá. Vá lá ao barco.
Isto é palmas ao nível da pandemia. É verdade. Imortalizada pela voz. Não há de- público. Maria Clara, sim, Exatamente. sim. Sabes que é mãe do professor Júlio Machado. Exatamente. E que curiosamente tem dado aí uma grande celeuma, porque pretendia-se dar o nome da rua, de uma rua à Maria Clara, e curiosamente eu achei piada que ela é imortalizada em todo lado, menos na Toponímia. pela sua voz imortalizou. O ditado dos Santos da Casa. Não fazem em milagre. casa de Reis Pedro Porto de Pau e por aí adiante. Ela houve uma altura que a quiseram convidar, isso eu sei, porque na altura participei até nesse convite que a quiseram convidar, mas ela já não ia vir, até conselho médico, etc. Mas realmente faz falta uma homenagem séria a alguém que no fundo foi a voz, e é a voz, faz lembrar e que mais Uma canção lindíssima. E continua de uma outra forma, de um outro jeito. É tal coisa que falávamos há bocado, de trazer a vida às coisas. Neste caso é mudar a forma do chip, não é? E levar a conhecer a artista por isso mundo fora. E a nossa terra. Tu és mais, atrevo a dizer que és mais conhecido no estrangeiro do que em Portugal por fora, em certa casa. Ou passas por opção mais tempo no estrangeiro. É que me dá a ideia, cada vez que vou ao teu Face, por exemplo, lá estás tu, com as argentinas, ou por aqui ou por ali. Sim, a rede Isso nos social. intervalos das enfermarias, lá está. Complementando um bocadinho o que o Fernando estava a dizer, houve uma altura na Argentina, todos os anos tu ias à Argentina, quer dizer, a Argentina fazia parte. Sim. Isso foi, quer dizer, não é só preciso tu gostar, também é preciso gostar em ti, não é? Sim, é verdade. De facto, nasceu uma relação afetiva com a Argentina muito forte. Não é? Eu fui lá a primeira vez, precisamente em 2009, 2010, e passei a ir lá todos os anos. Tenho lá imensos amigos, já toquei lá também em diversas situações, não é? E sempre sozinho. Vou sozinho e depois lá acabo por ter o Emiliano Farino, que também já cá esteve. Nós conhecemos, não é? Sim, e temos uma versão desta música juntos, gravada, que está no YouTube, guitarra e acordeão, da canção da Figueira. E realmente, não sei se sou mais conhecido lá, eu não sou conhecido em lado nenhum. Isso é falsa modéstia. Eu acho que as redes sociais hoje, de facto, potenciam e assim como eu também conheço coisas que não conheceria, não é? Se não fosse o YouTube, se não fosse a rede social, o Facebook, etc, não é? Porque eu sou do tempo, eu queria aprender uma música, tinha que arranjar a cassete, ou tinha que apanhar na rádio para gravar, era um stress, não é? E depois tinha que pegar no papel e caneta e na cassete aí, para tirar a letra, tirar os acordes, tirar a música. Ninguém falasse pelo meio, não é? Exatamente, Que a fita não depois o locutor falava e eu regava-lhe logo umas pragas, não é? Eu aprendi aqui um parênteses, eu sempre fiz rádio e sempre adorei rádio. E também gravava da rádio. Então havia determinados programas em que sabias se o locutor falava no início da música, se naquela música falava. Quem prestasse atenção perceberia claramente se ele falava no princípio, se falava no fim, se deixava a música... Já tinha uma certa metodologia. E eles falavam, porque antigamente a lei da rádio obrigava-os basicamente a falar ou a passar um jingle, que era exatamente para nós não gravarmos. Ok. Agora deixa passar 3 músicas seguidas, certo. mas na altura não, obrigava a queimar a música, ou seja, certo, percebo. só não se falava em cima de voz, como se diz, o resto fazia-se tudo. Queria-te perguntar, agora em relação à cultura, o que é que te apraz dizer sobre drinks ao fim da tarde? Bom, o que é que me apraz dizer sobre isso? Eu gostei da expressão tanto que disse lá sempre dias. Essa expressão foi Vou beber um drink ao fim da tarde. Essa expressão foi de facto... acho que a expressão foi infeliz, mas eu gosto de analisar as coisas sempre de uma forma mais cautelosa, porque ainda hoje tive essa conversa ao telefone, porque eu acho que nós hoje estamos a viver uma fase em que há muita procura pelo like, não é? Há muita necessidade de visualizações, e acho que os jornalistas, ou uma boa parte do jornalismo em Portugal, e não só, isto é um problema internacional, acho que o jornalismo está a ficar muito dependente desse tipo de coisas, não é? Então, para tu teres visualizações ou para tu teres likes na tua notícia, para tu teres também sucesso perante os responsáveis da redação, etc., tens que criar alguma coisa com polémica, e às vezes
forças um bocado essa polémica. Não estou a dizer que é o caso. Ali ninguém Não estou a dizer que é o caso. Não, não estou a dizer que é o caso, Mas mas aqui, de facto, além da frase, Ali a resposta. a frase, sim. Não, e a questão. o próprio Ministério não deu seguimento. A questão é que a frase foi dita num contexto. foi dita. Eu É que não ainda vi por o cima foi contexto aquele todo. contexto, porque a pergunta, fora da cerimónia, era sobre as dificuldades Dos meios audiovisuais. tinham as dificuldades das pessoas do audiovisual, nomeadamente os técnicos e aquilo tudo. Portanto, foi uma pergunta sobre essas dificuldades. Certo, aquilo que eu vi foi que ela E a ministra respondeu, aqui só falamos de arte contemporânea. Certo. E agora vamos ao drink de fim da Antes tarde. disso também disse que estava a lançar a apoiar outro tipo de arte, que a arte também não é só música. Certo, e não é mas só... a questão ali é que a frase fica associada àquilo. Porque a infeliz, frase pode ser. Se a cortarmos e se a isolarmos é extremamente Não, infeliz. e depois há outra Acho que questão. sim. Às vezes, e eu percebo isso nas pessoas com quem falo, que entrevisto. Às vezes, mais vale dizer assim, olha, não comento. Certo. Dizer não comento, Claro. a história fica por ali. Claro. As pessoas podem achar que... Mas ela andou debaixo de fogo e continua, não é? Ai, mas a questão Muito é- tempo, Sim, não porque é os fácil. apoios, as pessoas estão a passar muitas dificuldades, não é? Quando dizes não comento, quando dizes A não música comento, não há também. história, A música não há e a cultura em particular, não é? Foram os primeiros a parar, não é? E estão a ser, não é? Os últimos a... E essa era uma das questões que eu tinha precisamente, como é que sente estas dificuldades, se houve apoios, conhece casos, portanto trabalha com muita gente, não é? Sim, Portanto, claro, e sabe sim. todas as dificuldades que têm passado. Eu Não é? falei ao telefone com um amigo, músico, não é? E os músicos estão todos a passar grandes dificuldades. Os músicos e quem E diz os músicos, precisa, é que muitas vezes esquecemos, Porque a gente esquece não que é? um espetáculo acontecer tem que ter As luzes, o assistentes som, de palco, claro. assistentes técnicos de som, técnicos de luzes, não é? Que é tudo, são tudo pessoas qualificadas que só fazem aquele trabalho, que é a profissão deles, não é? E que ficaram sem a remuneração. era isso que eu ia chegar lá, a questão da precariedade, Sim, e a precisamente. precariedade é terrível, sim, a precariedade é terrível. Com a crise em cima, mais precária se torna. Sim, é muito complicado, muito complicado. E é claro que depois ouvir a ministra Dizer uma responsável coisa daquelas, por depois essa comprar área uma dizer série de uma obras coisa de daquelas arte. isoladamente choca, claro que choca. Esse ataque que tu dizes, que é o ataque da comunicação social à ministra, acontece também porque a ministra raramente sai de casa. Porque se a ministra fosse uma ministra mais exposta na altura em que devia ter sido, provavelmente os jornalistas já lhe teriam perguntado isso ou antes, ou muito antes, ou até se calhar depois. Mas foi das únicas alturas em que ela se expõe à comunicação social, ataque ou seja, ela expõe-se naquele preciso momento, e é naquele preciso momento que se lhe tem que fazer todas as perguntas, porque Sim, claro. pode não haver outra hipótese. Sim, só ela, para o ano. a senhora ministra, pelos vistos, acho que defende-se com algumas medidas e com alguns poucos apoios, mas o problema é que esses apoios, para além de serem poucos, estão a chegar Muito tarde, não é? A questão também é extremamente precisamente tarde. essa. João, As e o coisas em enfermeiro- Portugal, eu ontem contava esta história que as coisas em Portugal acontecem, não sei, eu acho que não há uma preocupação com as pessoas, não há. E eu estou-me a lembrar que há uns anos atrás, por motivos de saúde, felizmente não foi nada de grave, mas pronto, fui operado e estive internado, e depois quando vim para casa estive de baixa, né, a recuperar durante algum tempo, não é? Portanto, e a Segurança Social só me pagou um mês e tal depois, não é? Quer dizer, eu durante um mês como é que eu ia? Eu por acaso fui para os meus pais, não é? Mas pensei assim, como é que a Segurança Social, se eu tivesse agora uma casa, filhos, se eu tivesse toda uma sítio, como é que eu fazia para viver durante este mês? Não tinha hipótese nenhuma. Até há muito tempo atrás, o desemprego era a mesma coisa. Mas depois vem tudo junto, está bem. Depois também tudo junto, mas pois claro, e até lá como o quê, não é? Então, e o João consegue imaginar-se, não sendo enfermeiro, portanto, a viver esta crise com a pandemia sem ter a outra profissão? O impacto que isto teve, Claro. isto na sequência do que estamos a falar, precisamente das dificuldades e os apoios estão a chegar muito tarde. Muito complicado. Eu tenho colegas músicos que estão a passar fome. Tenho colegas que estão com muitas dificuldades. Algum apoio que tiveram chegou a ser, acho que era 200 e qualquer coisa euros por mês. Quer dizer, ninguém consegue fazer nada com 200 e qualquer coisa euros por mês. Eu há bocado, quando estavas a falar Porque há o problema da tributação também, porque há um problema, os músicos, a maior parte deles,
como há uma precariedade muito grande, não é? Há meses em que a pessoa consegue pagar, há meses em que não consegue pagar. Por causa das dívidas à Segurança Social. Não é? Por causa das dívidas à Segurança Social, pois aquilo fica uma bola de neve muito difícil de sair. Estávamos a falar de assuntos na ordem do dia. Um assunto na ordem do dia é o sim ou não, neste caso, aparentemente o sim à festa do Avante. O que eu te quero perguntar é, conhecendo como tu conheces, ou pelo menos tendo algum conhecimento da maior da situação do Serviço Nacional de Saúde face à pandemia e há aquilo que é a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, o enfermeiro João aceitaria que o músico João fosse tocar à festa do Avante? Aceitaria, acho que sim, porque eu à partida não conheço como é que a festa vai ser organizada e eu posso falar a festa, pronto, aquilo acaba por ser uma festa, isso é outra questão. Portanto, eu da pouca experiência que tenho pós-Covid de palcos, né, a pouca experiência que tenho é muito boa, e posso dizer aqui que a cultura é um lugar muito mais seguro que ir a um supermercado, né? E também faz falta, né? Ir ao supermercado, com certeza que é outra prioridade, porque é o que nos dá o pão para a boca, tudo bem, mas a cultura também nos está a fazer muita falta, porque vamos ter aqui situações que eu costumo dizer que a segunda onda, a segunda vaga desta pandemia vai ser a parte da saúde mental. Não pensem que vai ser agora juntar-se com a outra gripe ou a juntar-se... neste país. Sim, claro, porque as pessoas agora aprenderam o mais difícil, que era, pronto, não apertar as mãos, que isso é muito difícil, porque nós, desde bebés que nos ensinam isso, aperta a mão, dá um beijinho, não é? Desde pequeninos. Um abraço. Portanto, tivemos que aprender em muito pouco tempo a não fazer isso, que é muito difícil, não é? Isto, esticávamos a mão. Também aprendemos a lavar as mãos e outras coisas que habitualmente não fazemos. Também era muito difícil. Também era muito difícil. Aprendemos a desinfetar as mãos, já aprendemos a usar máscara nos sítios próprios para isso. Pronto, aprendemos, acho que já estamos aqui com uma preparação que eu acho que não tínhamos. Agora, a experiência que eu tenho tido da cultura, dos espetáculos que eu tenho tido pós-Covid, que ainda é muito pouca, por razões óbvias e infelizmente, não é? Mas já tive alguns concertos, alta segurança. Agora, eu não sei como é que vai ser. A minha questão é mais se é verdade aquela história das 100 mil pessoas. Não metes 100 mil pessoas em... Eu acho que aí é outra vez, entramos aqui um bocado na história em 2 metros. Pois, eu ouvi essas notícias e eu para mim interpreto isso no plano político. E no plano político, porque sabemos que há um partido político que organiza a festa e o partido político quer mostrar força. Sempre foi, não é? Um partido político, quando organiza um comício, seja qual for o partido, quer ter aquilo cheio de gente, que é para dizer que o nosso partido tem uma força inacreditável, não é? Isso é normal. Agora, eu não sei se lá está 100 mil pessoas. Isso é o meu argumento também. O meu argumento é esse também, não vão lá estar 100 mil pessoas. Agora, eu não sei se lá vão estar 100 mil pessoas, não faço ideia. Não é? E em que situações? Naquele caso é mostrar força e angariar receita. Pois, também não nos podemos... Embora que eu não creio que o PC tenha esse tipo de problema e que seja a festa do Avante que vai tirar o PC do que quer que seja, mas fazer os imóveis, etc. Agora, eu acho... No vosso caso, nos recebimentos, por exemplo, nas associações, nas atividades e tal, nós só podemos receber subsídios se tivermos declaração de não dívida, quer da Segurança Social, quer das Finanças. Se por qualquer motivo tivermos uma pequena dívida à Segurança Social ou às Finanças, já não podemos receber esse tipo de subsídio. Eu, quando sou contratado por uma Câmara, tenho que entregar as minhas declarações de não dívida, senão a Câmara, isso é uma lei do Orçamento de Estado, penso eu. Portanto, senão a Câmara não pode sequer pagar o cachê, não é? Mas muitas destas coletividades, se isto continuar, como está, praticamente parado, e são muitos meses. Há bocado falei em 450, 12 meses são 4.800 euros. Muitas coletividades vão começar a atravessar muitas dificuldades. Coletividades, músicos, toda a gente faz movimentar isto. Faz movimentar isto e todas as outras coisas, porque a cultura a gente não dá conta, mas a cultura é que movimenta a economia. Hotéis, restaurantes, etc, que põem as pessoas a ir de um lado para o outro, para vir aqui jantar e ouvir uns fados, não é? Se calhar tem que passar por aqui, por lá, fazer isto, ou se calhar saem daqui e depois saem, exatamente, depois saem daqui e aproveitam e vão comer um gelado, não é? Portanto, há um bocado numa conversa informal com os meus colegas, dizia-lhes que 234 pessoas
Se a gente conseguisse aqui meter 50 ou 60 para jantar e tal, era uma boa altura para convidar artistas, porque é nesta altura que eles são mais precisados, se calhar o cachê era muito novo. Teríamos a hipótese de trazer aqui bons artistas por muito menos dinheiro. Se o Isaac Uma Ana Moura para vir aqui, nós tivemos um contacto com a Ana Moura para vir aqui à União. Sabe quanto é que ela nos pediu? É 20 mil euros. 20 mil euros. Mas ela foi cantar. Vocês não são a final da taça? Esta casa não tem capacidade. Não é a final da taça. Não é nada que se pareça. Explica-me, diz-me uma coisa. Se agora a União quiser. Não vou falar em dinheiros nem em cachês, quero só perceber o que é que podíamos esperar. A União agora queria contratar o João Gentil para um espetáculo. Que espetáculo é que as pessoas de Buarque podiam esperar? Tu ias convidar amigos, ias fazer Mas estamos fora do cenário da Covid. É isso? não vai voltar a acontecer, está por cento. Não, Porque temos que ter isso em conta. Interessa mais aquilo que tu tens para oferecer como espetáculo do que propriamente como é que o espetáculo se desenrola, quer dizer, se tem público. Artisticamente, é isso? Artisticamente. Não quero falar de cachês nem nada disso, isso depois falas ali com o Isaac no fim. Mas queria perceber, em termos artísticos agora, quem aos dias de hoje, porque nós conhecemos, eu pelo menos conheço, portanto também tem esse conhecimento das suas colaborações ao longo do tempo e com outros artistas, nomeadamente sul-americanos. Mas quem aos dias de hoje contatar o João Gentil para o contratar para um espetáculo, o que é que tu tens para oferecer às pessoas artisticamente? Olha, tenho uma série de projetos, para além sempre da possibilidade que o meu instrumento me permite de o fazer a solo, né? Que também em algumas situações é interessante porque dá outra... é um contexto mais intimista, digamos assim, e onde posso estar mais à vontade, não é? Porque estou a tocar sozinho. Mas para além disso, eu tenho um projeto, por exemplo, com um grande pianista argentino, que é o Franco, que vive em Portugal. Isto de ser argentino, obviamente que não é nenhuma coincidência. Temos um projeto, portanto, em que fazemos aqui uma fusão do tango com o fado, mas tocamos a maior parte do repertório até acaba por ser o tango, com bandoneon, com acordeão. Neste momento tive aqui pelo menos uns 5 concertos que foram cancelados por causa da Covid, que era para estar cá o meu amigo argentino que vem de propósito de Buenos Aires cá na guitarra, o Emiliano Farina, né? Íamos fazer a Casa da Música, íamos fazer mais alguns concertos e que ele iria ficar cá até agora, meados de agosto, a altura em que ele ia tocar num festival de tango também no sul de França, e íamos conciliar aqui, portanto também seria uma possibilidade, porque tocamos juntos já há muitos anos, e seria outra possibilidade. E tenho outros recursos já com banda, trios, quartetos, né? Sim, a Viviane, com quem também costumo tocar. A Viviane também é uma das vozes mais carismáticas da música portuguesa, né? A voz dos, entre aspas, e temos um trabalho onde a Viviane me convidou para gravar o disco que ela fez dedicado à Edith Piaf. Portanto, só músicas da Edith Piaf, e o concerto, chama-se Viviane, o espetáculo, que ele não é um concerto, é um espetáculo. Chama-se Viviane Canta Piaf, e a Viviane, como nasceu em França, tem uma pronúncia perfeita do francês, aquilo é delicioso de assistir, é um espetáculo muito bonito. Portanto, não faltam recursos. Mas olha, e há um espetáculo também, eu estou-me a lembrar agora, porque de facto a pandemia alterou-nos aqui a vida a todos, não é? Alterou-nos os planos. Eu tenho um trabalho que era para ser estreado, um projeto novo, que ia estrear no Teatro São Carlos em junho, não é? Com as Damas de São Carlos, portanto, que são as mulheres que estão à frente da orquestra, e que, pronto, também foi cancelado, e também é um projeto que agora não ficou cancelado, nem nada que se pareça, antes pelo contrário, mas ficou adiado para ter depois novamente a oportunidade de retomar os trabalhos. São coisas que esse tipo de espetáculo, já com outro nível, parece que não, nestas casas, mas funcionam bem. Então não funciona. Nós fazemos sempre, quase todos os anos pela Páscoa, um concerto de Páscoa. O último concerto que fizemos foi com um pianista italiano.
Estávamos a montar a plateia, fizemos tudo bonitinho, enfeitámos isto tudo, lá que estava a fazer o merda, tudo boneco e tal. E eu dizia, e vieram montar um piano de cauda. Nós tínhamos ali um Roniche armado em bronze, já antigo e tal. Mas vieram cá e montaram um piano de cauda aqui no salão e tal. E eu para mim estava pensando assim, vem cá, vai ser uma criança de todo tamanho. Quando demos por ela, estava cheia. Claro, as pessoas gostam. Aliás, eu acho que esta sala é lindíssima. Muita gente da Figueira, E eu acho que muita gente qualquer de fora, pessoas que a gente nunca tinha visto. E eu acho que nunca tinha qualquer falado. espetáculo Ela aqui estava vai resultar, cheinha, porque a sala é lindíssima. E em relação à música, ser a música mais deste género ou mais daquele, eu não sou muito de catalogar as coisas, mas eu acho que as pessoas gostam de tudo aquilo que é bom e de tudo. As pessoas precisam de ouvir tudo um pouco, não podem levar sempre com o mesmo, não é? Eu costumo dar o exemplo, se lhes dermos pizza todos os dias, chega um ponto as pessoas enjoam, e depois quando aparece um bife ou quando aparece outra coisa, as Temos pessoas... uma história curiosa aqui que aconteceu aqui na coletividade. Fizemos uma noite de fado de Coimbra e eu tinha posto no cartaz uma noite com fados de Coimbra e tal. E entretanto lembrei-me de mandar o cartaz para o doutor, que como eu tinha feito o contrato. A primeira coisa que ele me devolve é: isso não é uma guitarra de Coimbra, uma guitarra de Lisboa, porque no cartaz tinha uma guitarra, quer dizer, nós não fomos àquele pormenor. Eu disse, então manda uma fotografia da sua guitarra para meter no cartaz, tá? E depois eu disse fados de Coimbra. E ele disse-me, não aceito esse tema, tem que ser recital de fados de Coimbra. E eu disse-lhe assim, olha, isso vai ser 0, ninguém vai ver. Se eu meter uma noite de fados de Coimbra, nem que seja ali no adro da igreja, uma malta do barco está lá toda. Se me obrigar a meter recital, você vai ver que não tem lá ninguém. Não penso nisso, isso vai ser lotações de 10 pessoas. Pois é. Porque eu disse, vê, eu avisei, era fados de Coimbra. Não era preciso lá um recital de fados. Acho que era o doutor que estava aí a mais. Trazias o Manual de Portugal, Mas eu mais estava uma uma vez, outra. e os Vikings se enchiam, Era espetacular. Mas fica aqui, É só aquele pequeno pormenor. Claro, só claro. não é? eu também uma excelente observação. perguntei ao Gentilo o que é que podíamos esperar, ou o que é que ele tinha de eventuais espetáculos, no fundo aqui para dizer a quem manda na cultura nesta terra e nesta que me está a ver ou aqui à volta, que nos próximos tempos, quem quiser contratar o João Gentilo, teve aqui várias ideias para fazer um espetáculo, que seja o arte. E a Figueira, A praia é tão grande a também. Figueira é riquíssima, tem a fado. Tem a fado de Coimbra, nem tanto, mas a fado de Lisboa é riquíssima. A Figueira da Foz é riquíssima num conjunto de coisas. E às vezes dá uma sensação que nós consumimos muito mais o que é de fora, só porque sim, do que propriamente aquilo que é nosso. E tal, estamos fortes de ouvir o fulano, não é verdade. Esses artistas da terra, e eu também já fui diretor desta casa, já há muitos anos. Já há muitos anos. E as pessoas da terra também faziam as casas, não era preciso ir buscar ninguém fora para ir se encher. O Ricardo Barreto, A Maria não o nasceu nos Mourão, Camarins. a A Maria não nasceu nos Maria não nasceu nos Camarins, mas a Maria antes de nascer já vinha cá na barriga da É isso, tu só há uma tradição de nascer Não, é quase tudo. Certo, viajou. E casar, já agora e casar. Não casei aqui. Pronto. Isso é a pergunta Pronto. Pronto. É certo que ela iria por aí, já sei. É certo que já viajou por muitas nações, não é? Eu tive a felicidade de viajar por 17 nações da Europa. E era folclore português. E era com grande espanto que eu às vezes chegava a um recinto, via um palco abarrotado e pensava que estavam meia dúzia de pessoas a ver. Eu, num festival em Midlesburgo, estavam 36 mil pessoas para ver um rancho de folclore. 36 mil pessoas, era a lotação. Provavelmente na Europeada. Aquilo era ao ar livre, em tenda, uma tenda montada ao ar livre, de propósito, em Midlesburgo, na Inglaterra, estavam 36 mil pessoas. Nós dançámos em Londres, estavam 17 mil pessoas dentro do estádio. Eu fui ao Europeado, tive a oportunidade de ir ao Eu Europeado. estive em 3 ou 4 Europeados, onde estavam 30 e tal ranchos de 30 e tal nações diferentes. Quer dizer, juntavam-se ali milhares de pessoas a ver folclore. Havia instrumentos de tudo quanto era cintilado. Mas tive a oportunidade de ver coisas extraordinárias e ao Europeado, que já aconteceu na Figueira há 2 anos, aconteceu o ano passado em Viseu, aliás, este ano vai acontecer online. A própria organização da Europeada anunciou este ano que acontece online. Eu tive a oportunidade de ir ao Europeada à Bretanha em 98
Epá, e vim de lá, e já tinha havido duas vezes na Figueira, e vim de lá completamente desidrado com uma coisa daquelas, porque teres uma praça de ópera no centro de Rennes, com duas filarmónicas, estamos a falar de bandas filarmónicas, não estamos a falar de mais nada, com duas filarmónicas a tocarem ao desafio, e ter 5 mil pessoas na praça a dançar. Só isto, para aquilo que é a realidade portuguesa, onde há concertos filarmónicas vários e não sei o quê, que não tem esta adesão. A Europeado realmente, e depois quando tens um espetáculo final, tens um espetáculo feito por... Aquilo é uma organização regional, para todos os efeitos, não é? Não é uma coisa que queira ser, no caso em França sequer, uma coisa de impacto nacional, é uma coisa de impacto regional em França, e tens um estádio com 20 mil pessoas e reis... Deixe-me lembrar uma experiência que tive na Colômbia, há uma cidade na Colômbia, que é a capital do acordeão lá, que se chama Baía do Par, onde vem a música o Vallenato, não é? Onde fazem um grande festival de acordeão, portanto, o acordeão diatónico, lá é tudo diatónico, aquilo que chamamos cá a concertina, portanto, de acordeão diatónico, e são milhares de pessoas. E tive a oportunidade de visitar algumas escolas de acordeões, tem muitas escolas por lá, com centenas de crianças, né? E a senhora organizadora, durante a visita, dizia-me assim, olha, na Europa, né? As crianças, se calhar, desta idade, todas querem uma PlayStation, né? E aqui o sonho de uma criança é um acordeão. Pois é diferente. Flor e acordeão, vamos lá, vamos ouvir aí mais uma musicazinha, né? Por mim é o I Want to Break Free do Spin. Por acaso gosto, é a minha música preferida. Primeira música que eu aprendi a gostar na vida. Foi por causa do videoclipe, aposto. Não, eu não conhecia, eu não tinha televisão, recebi o sinal. Sei. Não é o caso. Embora eu ache o videoclipe. Isto agora, quando nós tivemos outra produção, assim mais profissional, mais musculada, mais com mais gente e tal, o Fernando diz uma coisa destas e aparece no ar o videoclipe do Break Free dos Queen. Para quem não sabe, é o Freddie Mercury toda a casa a limpar a casa, com um aspirador e uma... vestido de menino. Quantos de gajas? Criada. Perguntar-se. Não gosto. Olha, então vamos ouvir a Valsa da Amélie, porque há pouco falamos no Ian Thyssen, né? E no Marco, estou sem microfone. Vamos ouvir então a Valsa da Amélie, falamos no Ian Thyssen há pouco e do Marco, que foi o filme do Jean-Pierre Jeunet, na aproximação do acordeão aos jovens. Portanto, esta música na Argentina também é um sucesso em qualquer parte do mundo. Portanto, de facto, ele chegou a todo lado, a tal ponto que ele enjoou tanto que agora ele nos concertos dele já nem tem paciência, acho eu, para tocar esta música e o público vai de facto vai querer ouvir. É natural, não é? E fica muito difícil de gerir, não é? Ir ver um concerto do Rui Veloso e o Rui Veloso não tocar o último tema, a paixão, não é? Portanto, aconteceu com o Paulo Carvalho, que nunca mais tocaram e depois do Adeus, e depois houve ali uma altura em que não fazia concertos porque ninguém o contratava, porque ele não cantava. Exatamente, afasta. Então teve que voltar a cantar. Eu vi um concerto na Figueira, do Ian Thyssen, precisamente, no CAI, onde ele também não tocou e as pessoas também começam... Há 2 anos seguidos no CAI e depois atuou mais tarde. Exatamente, e foi esse mais tarde, porque claro, ele depois quer mostrar os discos novos, o trabalho novo, não é? Mas as pessoas vão ainda na expectativa de querer ouvir aqueles hits que são de facto imprescindíveis. Em todos os concertos ele tem que tocar aquela música. Levem o João Gentil ao CAI, faz favor, que o Ian Thyssen não toca a Amélie, mas o João Gentil faz por favor.
Mais uma música tocada pelo João Gentil. Vamos, nós no programa estamos quase no final, temos sempre os altos e os baixos da semana, um alto e um baixo, para ver para os nossos convidados irem pensando nisso, enquanto eu volto alto e baixo aqui do painel residente, esses já estão no pátio. Aqui tem ali um calhamaço que seguramente, hoje como esteve muito apagado no programa, vai ter aí um alto e um baixo a rasgar assim. Se calhar damos a palavra. Não dás nada. Damos a palavra, vocês gostam de conversar os dois. Fica um diz o alto e outro diz o baixo. Não, gostamos de conversar e toda a gente pode conversar. Isto é uma coisa aberta à atividade. Tens o microfone e tudo. Lá. Diz-me lá então um baixo e um alto. Aliás, um alto e um baixo. Ora bem. Não sei capaz de ser mais fácil. Eu, pelos mesmos motivos, se calhar, o alto e o baixo vão outra vez juntos. E vão outra vez juntos pelo seguinte. Nós estamos há 2 ou 3 dias a ouvir dizer a comunicação social, isto independentemente de preferências clubísticas, a dizer que o Rui Pinto irá reforçar a equipe da Judiciária e que vai ter um ordenado e que vai ter... Já tem casa paga. Sim, isso já, despesas. Isso já podia ter, mas que ele está a entrar num programa como testemunha, como se o estivéssemos a tratar como se uma testemunha fosse. Ele está acusado e vai começar a ser julgado por uma série de crimes, salvo erro, e diz-se com esta naturalidade que ele vai integrar os quadros da Polícia Judiciária. Ora, eu não sei o que é que as pessoas sabem do assunto, mas para se entrar para os quadros da Polícia Judiciária tem que se prestar uma série de provas, tem que se passar nelas. Não é? O concurso, por vezes, demora 2 e 3 anos a ser executado. As pessoas que concorrem, imaginem, com 25 anos só podem entrar até aos 30 e estão a fazer os 30, estão a entrar. Tem que ser licenciados, no meu caso também. Tem que ser licenciado Preferência em direito. Não, há várias licenciaturas. Agora tem que ter até 30 anos e tem que ter a folha de obra, chamemos-lhe assim, o registro criminal. Mas a TSF, desculpa interromper, a TSF hoje no final da tarde leu um comunicado lançado para a agência Lusa dizendo que não vão contratar. Se contratarem é como consultor externo. Mas nós sabemos que eles não podem contratar. Pelo menos naquele registro. Como consultor externo é preciso haver uma outra figura e um outro quadro legal que não é aquele que existe neste momento. Agora, nós não podemos estar em bandeirar em ar e acreditar e fazer uma notícia de tudo o que é publicidade que se diz. Havendo-se a hipótese até dele ser contratado como um perito. Ora, um perito com aquela folha de obra é facilmente desafiado. Primeiro, ele tem que limpar a folha Ele de é um obra. hacker, tens noção que ele pode hackear-se ele próprio e limpar essa cena toda. Isso é mais difícil. Neste momento vai passar, ele pode conseguir isso via administrativa, mas pela via judicial ele vai ter que passar no crime. E tal como esta, tenho visto tantas notícias que não têm nenhum fundamento, que são polícias. Não se pode acreditar nem o que se vê, nem se pode noticiar tudo como se tudo fosse possível. Não pode ser. Mas tomou proporções. Não repara, hoje a TSF também, a TSF de manhã, ouviu alguém explicar as polícias, salvo erro, a dizer que mas ele não é melhor do que os que lá estão. Os que lá estão não têm meios para serem tão bons como ele. Portanto, ou seja, a notícia já tomou contornos de haver associações ligadas ao setor da atividade e etc. a debaterem isso. Portanto, se calhar havia algum fumo e algum fogo. Fomos ao Maquiavel, não é? Os fins justificam os meios, quer dizer, ele é que tem os meios para chegar aos fins. Não pode ser. Isto não pode ser. Isto é uma não notícia e não se pode estar... Doutora, desculpe lá. O doutor não sabe nada de notícias para poder dizer que é uma não notícia. Essa coisa que toda a gente diz que é uma notícia ou não é notícia, peço desculpa, eu também não me meto a discutir direito. Uma não notícia, peço desculpa, em qualquer tema que o Rui Pinto esteja envolvido, seja por ser consultor ou não ser consultor da Polícia Judiciária, espera lá, seja por poder ser ou não consultor da Polícia Judiciária, seja a argumentação de quem for, é notícia, ponto. Pronto, e portanto, uma não notícia não é uma não notícia, pode não interessar a determinadas pessoas. Agora, Não é, isso é mentira. Isso,
se A tu questão Não é do mentira, concurso. não é mentira, não é, eu entendo. Isso não é possível. Se Não é tu possível. Entendes, não é possível. Se tu entendes que podes noticiar factos que não correspondem à verdade e que isso corresponde Mas a quem, uma mas, notícia, peço desculpa, mas qual é o facto de não responder à verdade? ele não pode ser Não é, ele não pode quadro, ser. um quadro da Polícia Judiciária. Vamos lá ver uma coisa. Não é ser um quadro da Polícia Judiciária, porque a própria Polícia Judiciária já veio dizer que ele podia ser consultor externo. A questão não é essa. A questão é, havendo quem diz e quem assume que diz, a notícia. Não pode. Não é, não pode. Portanto, Não pode, vais ver o quadro legal primeiro e depois dizes Portanto, não pode. Estou a perder tempo a discutir uma coisa que não é possível. Pronto, não é, nós estamos todos a discutir uma coisa que não é possível. Não é então. possível. Bom, adiante. E então, espera lá, se calhar, por não ser possível, também pode ser notícia. Não é possível. Nós vamos ser daqui, tens não sei A não se ser que tu me digas. Eu mantenho a minha coisa. Eu mantenho a minha coisa. Uma coisa é dizer pode ser possível legalmente ou não. Outra coisa é dizer é ou não notícia. Eu vejo desde políticos a jogadores de futebol, a tudo, o que sabem o que é notícia. Mas ninguém pergunta aos jornalistas se é ou não Quando a notícia. classe política debate a não notícia, passa a ser ela própria uma notícia. Pronto. Mas isso é uma outra questão. Nós aí estamos a dizer uma coisa que não tem acolhimento no nosso quadro legal e que, como tal, não pode ser verdadeira. Se não pode ser verdadeira... Não pode ser verdadeira agora, neste preciso momento. Mas pode ser não verdadeira. quer dizer que não venha a poder Mas ser o que verdade não se alterar o quadro legal, como já aconteceu. Mas o que não quer dizer que não possa ser noticiada. Esta é só a minha opinião. Entendeu? Claro que ele não vai ser empregado da Polícia Judiciária nem consultor externo enquanto não for julgado. O julgamento começa a salvar Não 4 de é setembro. enquanto não for julgado. Não há quadro legal. Eu peço desculpa. A notícia. Vamos lá, a ver se a gente se entende. Isso é uma. Não. Isso é uma argumentação de não pode ser ou pode ser. Isso é a argumentação qualitativa do pode ou não pode. A notícia não tem nada a ver com a argumentação qualitativa. É notícia ou não é? Essa coisa do pode ou não pode não tem nada a ver com o facto de ser notícia. Estar a dizer assim, isto não pode ser notícia porque aquilo não é verdade. Ou seja, não é verdade. Epá, por amor de Deus, então. Ou seja, não é verdade se tu vais buscar a tua A notícia não é mentira. A A notícia não é mentira. desculpa lá. Se tu vais buscar o teu quadro noticioso ao nosso maior cronista, que é o Fernão Lopes, e dizia que eu vou narrar com a clara certidão da verdade. Não é? Pronto, estamos a falar há 700 anos atrás. Calma. Pronto, e agora tu estás a dizer que se podem narrar factos com a clara certidão da mentira, sabendo que... Não é narrar factos com a clara certidão da mentira. Os factos estão lá, versam sobre aquilo. A questão de dizer assim, isto não pode ser, porque não é verdade, é a tua opinião, pura e simples. Não é a tua É a tua opinião, é a tua... Desculpa lá. Olha, agora o tempo. Ai, não é. É a tua observação, é a tua opinião. Não, desculpa lá. É a tua opinião. Isto é uma questão de ser ou não possível. Está numa lei. É a tua interpretação da lei. É a tua interpretação da lei. Não, do concurso. Termina então, peço por favor. Eu termino já. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Isto que ele está a dizer é uma coisa muito perigosa que se chama recuperar a teoria dos sofistas. O homem é a medida de todas as coisas e cada coisa pode ser dita na medida em que possa ser sustentada. Isso é que é perigoso. O quê? É o que está a dizer. Adiante. Depois essa conversa continuará querem fazer? numa outra oportunidade. Vocês querem Olha, o fazer? último programa... Querem pôr um juiz atrás dos jornalistas que escrevem Desculpa, notícias? vamos Não. lá. Claro que não. Parece? Joaquim Malfeio, o teu alto e o teu baixo. O alto. O alto é. Não percebi o alto dessa. Eu também não percebi o alto. O baixo eu percebi, o alto ainda não percebi. O alto ainda não percebeste. Não percebi. Então é tudo mal, é mau. Não é mau. O que é facto é que se pôs toda a gente a falar de uma coisa, pôs uma comunidade inteira a falar da mesma. uma comunidade inteira a falar de uma coisa que não é possível de acontecer. Tem algo nessa perspectiva. Nesta perspectiva, para vocês terem a noção como é que se pode manipular a informação. Isto é informação manipulada. Ok. Cristina Duarte. Boa noite. Com menos polémica. Sim, muito rápida. Só quero agradecer ao Sr. Isaac, que realmente esta casa está magnífica. Acho que todos devemos vir visitá-la brevemente e, de facto, organizar eventos para que todos possamos vir. E pronto, aqui na pessoa do Sr. Presidente. E também ao João, realmente, pelo seu magnífico trabalho, e continua assim, e que os dias sejam melhores para todos nós. Quanto ao meu, só tenho um baixo.
Pronto, só tenho um baixo. Dois, quer dizer, dois que realmente hoje a nossa cidade, na plena Rua da Liberdade, estava brindada com umas obras, com certeza que pelo menos tu, Fernando, viste. Portanto, três caminhões em pleno mês de agosto, em que as esplanadas nem sequer se podia estar nos cafés, com toda a movimentação das obras. Acho isto inadmissível, pelo menos em termos de horários, deviam ter que ser pensados. Se é que foram autorizadas, eu julgo que sim. Pronto, era isso que eu ia dizer. Julgo que sim, mas realmente o horário tem que ser repensado, não faz sentido nenhum. Em pleno centro da cidade, estarmos naquela. Na nossa praça, se tivessem lá passado a parte da tarde, iriam ver. Sim, a poluição sonora, poluição. Estavam. Sim. Porque as árvores estão baixas, então. Não, e a questão da poluição sonora, tudo. Não se conseguia estar. É verdade. Já não estão lá os sinais de cuidado? Não, já não estão. O outro baixo realmente foi a explosão de Beirute, acho que não podíamos deixar de referir aqui essa questão e a iminência de uma crise política e quiçá humanitária que vamos ter pela frente. Acho que foi o que admitiu-se hoje em bloco. Pronto, acho que isto é uma questão que não devemos deixar passar e todos estarmos atentos com estas catástrofes. É só isto, menos polémica e rápida. Sucintamente, que tempo urge? Olha, eu vou começar pelo baixo e o baixo para mim é assinalar pela negativa, naturalmente, mais uma morte na Proteção Civil Nacional, neste caso de um piloto de um avião de combate a incêndios. Já vão 5 este ano, o que demonstra toda a situação que nós vivemos e a necessidade de grande cuidado, e as autoridades têm-no dito, de grande cuidado no uso do fogo ao longo do verão, não só porque também a Proteção Civil o disse esta semana, que realmente a maioria dos incêndios tem intervenção humana, não sendo ela toda dolosa e, portanto, tem muita intervenção negligente. Mas, de qualquer maneira, vamos já com um recorde muito negativo, 5 mortes, 4 bombeiros e, neste caso, um piloto de aviões, para além dos feridos e de toda a gente que sofre, não só na pele, mas também nos seus haveres, e nomeadamente no interior, na agricultura e tudo que isto rodeia. Portanto, estamos aqui perante um ano muito complicado a nível de incêndios. O meu alto da semana tem a ver com uma coisa que só pode ser boa para o país, lá está, uma das vantagens da pandemia, ou pelo menos isso tem acontecido, que é Portugal poder receber no mesmo ano uma prova de MotoGP, do Mundial de Motociclismo, e uma prova do Mundial de Fórmula 1, que não está cá desde 94, salvo erro, não é? E a juntar a isso tudo, uma coisa que mereceu só quase um rodapé esta semana, que é o facto de termos um piloto português campeão mundial, o António Félix da Costa, campeão mundial de Fórmula E, que depois, isto misturado com o Jorge Jesus e com o Sporting, que não sei o que, mereceu só um rodapé na imprensa desportiva, quando não devia ser. Portanto, nós continuamos a dar cartas no automobilismo e vamos ter o automobilismo, felizmente, motas e com o facto de Marcelo estar presente na final da Liga dos Campeões e abrir a porta, estar presente nas meias finais. O futebol aqui não me interessa para nada. Desde que venha algum dignatário estrangeiro, ele acha que não deixa os automóveis. Deixa os automóveis agora. E só não está nos quartos de final porque tu estás a insistir comigo. Faz outras coisas. Estás a insistir comigo, não quer saber de futebol agora. Exato, claro, um altinho mais da semana, se pudesse escolher. Eu não vou por aí porque isso é para vocês. Habituados a este tipo de situações. O alto para mim é agradecer-vos a vossa presença na nossa coletividade, neste espaço tão bonito, e dar-nos, para mim foi uma honra, dar-nos a possibilidade de fazer aqui uma sessão da Figueira TV. Penso, do meu muito extensivo associativismo, faltava-me uma coisa deste género para agradecer e depois ter a gentileza de ter aqui à minha volta filho do meu primeiro presidente da Câmara, entre as outras pessoas que eu conhecia mais ou menos, e o Fernando, obrigado por nos teres dado esta oportunidade. O baixo é que os nossos políticos olhem para a cultura, porque é preciso olhar mesmo de verdade, porque vamos atravessar uma crise muito má e isso vai ser muito complicado, vai ser muito complicado.
ter a Deus que as coisas se resolvam e que possam abrir, não digo tudo, mas ir abrindo lentamente, porque há pessoas que estão a atravessar muitas dificuldades no ramo da cultura e nestas associações. Muito obrigado por terem vindo a esta casa e sempre que queiram estaremos para vos receber com muita dignidade e muito respeito. Um alto e um baixo. Não tenho. Um alto e um baixo. Tu nunca dizes nada e agora não estás sempre a pôr o ônibus do norte. Conta lá. Um baixo da semana? Um alto e um baixo. O alto da semana. Um baixo da semana. Não, um alto. Posso escolher isso como alto. O alto da semana é a possibilidade do emérito João Carlos vir para Portugal. Porque tem sempre a hipótese de juntar os outros eméritos todos. Ou o emérito Salgado, ou o emérito Rendeiro, ou sobretudo um bando de eméritos e que fica mais perto. Que vem acicatar a responsabilidade do governo português em ter, porventura, um TGV mais rapidamente, que é para o emérito chegar mais depressa a Madrid. ao tribunal, de cada vez que lhe ligarem e dizer que tens que cá vir só, porque queremos te ouvir, porque ele não pode ser, quer dizer, pode ser acusado. Não, isto já mete Lilica nessas e, obviamente, Marcelo Rebelo de Sousa, que já foi desmentir, dizer não, eu não me meto nessas coisas. É tudo mentira, porque estava na praia na altura em que Não consegui desacreditar. Nessas não. Não, mas ele disse, logo já vês, lá está. Não querendo voltar à vaca fria, como diz o outro, uma não notícia e depois foi notícia. Alguém dizia, não, o homem está com a Lilica nessas, metido na cena de arranjar uma casa, e cobrir cunha, uma casa para o emérito, porque o emérito precisa de alojamento. E não quer ficar em alojamento local. E agora, Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que não, senhor, isto no meio de comentar 2 pastéis de nata e 3 pastéis de bacalhau, veio dizer, não, senhor, é mentira, não tem... Um banho em Porto Santo. Alguém acredita que o Presidente da República não sabe? Eu continuo a dizer. Alguém acredita que o Presidente da Fico República feliz de ter o emérito cá. Não estou a brincar. É o alto da semana. O baixo pode ser os caminhões que passaram lá na Rua da Liberdade e que estragaram algumas árvorezinhas. É bom ir ver os ramos que estão danificados e isso depois passa a ser também uma... Nitidamente à boleia do caminhão, mas Não, já está feito. Eu que não sou habituado a fazer algo para ao programa. Muito bem. Jorge, não tem mal. Olha, eu também quero aproveitar para agradecer por estar aqui hoje convosco, poder contar algumas histórias, dá-me sempre um prazer muito grande. A última vez que estivemos juntos foi por um quadradinho, não é? Foi, foi pelo Zoom, portanto, estarmos aqui hoje presencialmente também acho que é algo de alto, é algo de positivo, e o meu ponto alto positivo vai precisamente para a área da saúde. Saiu uma notícia estes dias sobre a linha CNS 24, que a meu ver teve um papel preponderante na gestão da nossa situação de saúde pública, porque, para além de termos tido o privilégio de já ter uma linha telefónica instalada de atendimento ao cidadão e de apoio ao cidadão, a linha foi reforçada e teve numa situação muito difícil de ter que se reajustar numa situação muito complicada quando foi o início da pandemia e fez um trabalho excepcional. Pelo que eu vi na notícia foram 1.900.000 e tal chamadas, não é? Portanto é um trabalho que nem sempre tem o reconhecimento devido, porque é por telefone, não há um rosto, mas de facto tem tido um trabalho notável a linha CNS 24 e acho que o Governo até anunciou que vai reforçar e acho que muito bem. Acho que é um dos pontos fortes também da nossa CNS, o investir na linha de saúde 24 por ser a porta de entrada. O meu ponto baixo vai clubismos à parte, e eu não costumo falar de futebol, mas vou falar de futebol por uma razão, não por ser o desporto em si, mas porque me choca numa situação destas da atualidade, onde estamos à beira de uma crise económica provavelmente que não temos memória, não é? Choca-me que se vá contratar um treinador de futebol por tanto milhão, quando há aí tanta gente que vai estar com dificuldades e a precisar de apoios e não há dinheiro para a cultura, não há dinheiro para isto. Pronto, obviamente que o futebol tem a sua legitimidade para fazer o que bem entender, não é? Mas a mim choca-me é que as pessoas, quando isto tudo começou, houve ali um momento em que houve uma esperança em que algumas coisas iam mudar, em que o reequilíbrio do mundo. Estamos a ver que vai voltar tudo ao mesmo, portanto há pior. pessoas que ele depende da memória também. Sim, memória há pessoas que vão ganhar não sei quantos milhões e isso acho que é de todo injusto. Não? Ao mesmo e sem dinheiro.
Não, imaginam, ia dever dinheiro. A maior parte deles deve dinheiro ao fisco, deve Sim, dinheiro. e para além disso, neste caso concreto, nem é só o dinheiro que me choca, é também até o princípio da palavra, não é? Porque, pelos vistos, a palavra já é uma coisa que não existe, não é? Aquela coisa da palavra de honra e da responsabilidade, que eu fui educado assim, fui uma pessoa sempre de palavra, de cumprir com... E aqui, para mim, acho que isso ainda é para além dos milhões todos e dessa situação toda, não é? Há ali uma situação clara neste caso, entre o Benfica, não é? E o Jorge Jesus, em que ele acaba por voltar e isto acaba por ser tudo... É o mundo virado ao contrário. Sim, e isto acaba por ser tudo, olha, toma lá uns milhões e vale tudo. O antigo presidente do Guimarães é o que eu disse, não é? Que hoje é verdade, amanhã é mentira. Se for Zeca e hackeares as contas dos outros, és promovido a empregado da PJ. Se puseres o Benfica em tribunal, podes ser treinador do Benfica e assim sucessivamente. Não, mas o plano local para ser treinador do Benfica existe, o outro não. Está feito. Vamos ver os livros. Essa é a parte baixa. Desafio-te, João Gentil, antes de mais nada, agradecer-te a tua presença e agradecer aqui ao Isaac por ter-nos recebido aqui neste maravilhoso Teatro Trindade. E despeço-me já, deixo-te para o final com mais uma musicazinha, se não te importares. Com certeza, com muito gosto. Muito obrigado. Agradeço a vossa presença, vamos ver todos, vocês não precisam, nós é que precisamos de livros de direito durante a semana, para a semana. Não. Continua. Aproveito para me despedir, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa paciência. Até 2 a 8 dias, acabamos com o João Gentil, com mais uma música ao acordeão. Boa noite.